Ela viu Gil e Doc no final do corredor. Doc, olhando para frente, pensou que aqui estava ele. De repente, onde Doc jogou sua espada, rachaduras começaram a se espalhar ao longo da parede. As rachaduras ficaram maiores e então começaram a brilhar. Mão Yun olhou para a frente com medo, com a boca bem aberta. De repente, gafanhotos enormes pularam no chão. Gil olhou para a frente com medo. Ele viu os monstros tremendo de medo. Então chamas azuis apareceram. Doc pensou que este lugar está envolto em um véu de escuridão. É um viveiro de raízes de sombra. Tudo aqui está tão cheio de éter escuro que a chama do crepúsculo acende a partir dele. A parede continuou a quebrar, quebrando em pedaços. Doc pensou que juntos onde existem raízes de sombra, ele certamente acaba de repente. Uma enorme criatura com longos tentáculos apareceu. Olhando para ele, várias mensagens do sistema apareceram na frente do Doc. Que o Guardião das Trevas apareceu. O cenário adicional foi atualizado. Que significa um cenário adicional para destruir o guarda. Gil, olhando para a frente com medo, cobriu a boca e Doc disse que estava tudo bem. Deixe-o não se conter. Gil se virou e vomitou no chão. E Doc, olhando para ele, pensou que todos os insetos com o qual Gil manteve um contrato silencioso foram esmagados. Ele acredita que este não é um fraco dano mental para ele. O menino então se virou. E o protagonista perguntou quantas vezes mais ele poderia usar o contrato silencioso. Beon respondeu que provavelmente 1 ou 2 vezes. Doc respondeu que entendeu e o deixou descansar. Doc rapidamente correu atrás da guarda para seus camaradas. Con gritou para ser resgatado rapidamente. O protagonista cortou as raízes de Con no início. E então ele cortou as raízes de Sam. Ele olhou para o lado e pensou que ele só tinha cortado as raízes. E apenas uma alça permaneceu da faca. Como ele pensava, isso era todo o poder de um monstro do tipo demoníaco. O Guardião da Escuridão se virou, olhando ameaçadoramente na frente dele. E Doc pensou que este era um tipo demoníaco da 9ª série. O protagonista colocou sua espada na frente dele, dizendo a todos para voltar. Ele pensou que existem muitos tipos de monstros, mas o tipo demoníaco é único. É capaz de coletar objetos coletados por ratos. As ofertas que eles trazem para essas criaturas, apesar da mesma classe, o tipo demoníaco tem superioridade esmagadora sobre eles. O Guardião das Trevas, olhando ameaçadoramente à frente, rosnou e deu alguns passos à frente. Uma mensagem do sistema apareceu na frente do Doc, que ele recebeu a bênção do Rei Demônio. Doc achou que tudo estava muito ruim. Se ele conseguir, ele precisa evitar uma luta. O Guardião das Trevas abriu a boca e começou a dizer algo. Doc se perguntou que tipo de linguagem era. De repente, Doc congelou no lugar com medo. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que o Guardião da Escuridão estava usando uma aura de medo. Uma enorme aura escura jorrou sobre o protagonista. Ele se cobriu com as mãos. E então uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que ele havia ativado a habilidade exclusiva
Quarta parede que neutraliza o efeito da aura do medo. Os fragmentos de sua habilidade voaram para baixo. E Doc olhou para frente. O enorme guardião das trevas deu uma corrida rápida para frente. E pulando rosnou e balançou a mão. Gil sentou-se por perto segurando seu estômago. Doc se perguntou se a situação havia piorado. Olhando para o enorme monstro na frente dele, ele pensou que gostaria de evitar uma briga. De repente, Sam abriu a boca e chamou sua mãe. Doc se virou de medo, não entendendo o que estava acontecendo. Doc olhando para o guardião das trevas. Disse que disse ao Papai Noel dar um passo para trás, e ela respondeu que o monstro tinha acabado de dizer. Mamãe cantou, avançou e olhando para o monstro, disse que sua pronúncia de gatinho era ruim. Ouvindo isso, o monstro gritou algo. Ele estendeu o dedo na frente dele e novamente gritou algo inaudível. Doc virou areia com medo e pensou seriamente. Ela estava estudando espanhol. Mas demonicamente, de onde veio isso? Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Aquele personagem, sim, ativou a habilidade de interpretação. Ela então recorreu ao Doc, e ele perguntou do que ele estava falando. Filho respondeu que ele continua dizendo a ela para tornar-se mãe. Ele gritou algo, apontando o dedo para Kong Sans. Disse que ela era casada. E então Kong gritou de medo porque ele era o pai. Os tentáculos do monstro começaram a se mover. E então um deles rapidamente saltou para frente. Os tentáculos voaram para a garganta de Kong em grande velocidade. Sean e Doc assistiram isso com medo. Os tentáculos continuaram a descer nas entranhas de Kong. Doc deu um passo assustado à frente, pensando que agora ele entendeu o que isso significava. Ele perguntou se o Papai Noel tinha um plano. Os tentáculos continuaram a mergulhar em Dorcon. Doc olhando para isso. Pensei que demônios como parasitas. Precisa de um hospedeiro intermediário para obter filhos. E agora Doc balançou sua espada com todas as suas forças e cortar os tentáculos. Um segundo depois, o guardião das trevas, sua boca bem aberta, gritou. E então Doc usou seu enorme tentáculo. Mas o Doc conseguiu desviar o golpe. Ele franziu a testa ameaçadoramente e olhou para cima. O monstro começou a atacar com seus tentáculos. Uma e outra vez de repente. A arma do Doc começou a rachar com impactos tão fortes. E um segundo depois quebrou completamente. Doc olhou para frente com desesperança. Ele se esquivou do tentáculo recém-aparecido. E pensei que a espada já havia quebrado. Ele não poderia derrotar esse monstro com as mesmas táticas que ele usou no Ictiosauro da Ponte Dongyo. Esquivando-se dos ataques rápidos do monstro, Doc começou a pensar que em um confronto aberto, ele não tinha chance de ganhar. É por isso, seu plano original era abrir o baú apenas. Quando o guarda desapareceu, Doc deu uma corrida rápida para frente. E pensei que mesmo em tal situação, eles poderiam encontrar uma saída. Ele gritou que sabia para onde Takabai estava olhando. De repente, Takabai apareceu na frente dele, cercado por uma aura amarela. E então ele perguntou o que o Doc sabia sobre isso. O protagonista respondeu:
que um pacote deveria chegar para ele. Deixe-o pegar. Taki sorriu amplamente e riu, dizendo que isso não era sua responsabilidade e que estava além de seu trabalho. Ele olhou para a conversa com um sorriso. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que o prisioneiro do ar estava repreendendo. Falar sobre. E aí, uma mensagem de que o juiz Helmfile estava fazendo o mesmo. Doc disse que agora ele está trabalhando em vez de ser caçado. E ele vê e percebe que as constelações estão infelizes com ele. Para Kavi. Olhou para as mensagens do sistema com medo e disse que ok. Ele fará tudo, mas é só desta vez. Ele acha que pode ser interessante. Doc saltou para longe dos tentáculos que estavam muito próximos. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que ele recebeu um item da troca. Ele lembrou como deu a bola para Beion, dizendo a ele para vendê-lo e colocá-lo em leilão como um acordo de troca. E depois trocá-lo apenas por fé quebrada. O protagonista estendeu a mão para o lado. Começou a brilhar. E uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que ele recebeu uma fé quebrada. Então algo começou a se formar em suas mãos. E apareceu uma mensagem de que o contrato estava em vigor. A comissão de corretagem foi cancelada. De repente, Doc parou de cerrar os dentes e estendeu sua nova lâmina para frente. O monstro parou de atacar e olhou para frente com interesse. E então ele riu de boca aberta para Conbay. Olhou para Doc com um sorriso e disse que achava que poderia lutar com isso. Olhando para a espada quebrada na mão do Doc, ele acrescentou que não só a lâmina estava quebrada, mas também era inútil sem as habilidades adequadas. Doc, tendo recuperado o fôlego, parou e olhou para baixo. Ele pensou que já sabia de tudo isso. Se ele não soubesse, ele não teria comprado. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que o item estava muito desgastado para uso total. Tinha uma baixa durabilidade. O item não pode ser usado em todo o seu potencial. Então Doc olhou calmamente à frente para Kobe. Voou para o lado com medo de não entender o que estava acontecendo. E o Guardião das Trevas parou, olhando para a frente com interesse. De repente, a lâmina do Doc começou a brilhar intensamente. E então ele puxou na frente dele a enorme força, derrubando o monstro na frente dele com um golpe em Kobe. Com a boca bem aberta, gritou que como isso é possível? E Doc pensou que após a morte do Ictiosauro, ele comprou uma habilidade. Ele se lembrou de como ele disse na mensagem do sistema que ele estava procurando a maçã do grande demônio, a estrela mais pura em vez de uma lâmina quebrada. Pure Energy apareceu. Doc deu a mensagem do sistema que ele ativou uma habilidade única. Energia pura da estrela branca. Broken Faith reage à sua energia mágica. Doc olhou ameaçadoramente na frente dele. Havia uma aura forte na frente dele. O monstro, sua boca bem aberta, correu para a batalha, atacando com seus tentáculos e Doc, rangendo os dentes, balançou sua lâmina. Ele cortou o ar na frente dele, cortando vários tentáculos em uma fileira. Os tentáculos começaram a cair no chão
E o monstro gritou. Doc pensou que agora há uma chance. É impossível imaginar uma arma melhor do que a espada da fé quando se trata de lutar contra monstros do tipo demoníaco. Doc sentou-se tentando recuperar o fôlego. Ele pensou que estava gastando um colossal quantidade de mana. Ele não tinha as habilidades de um senso de batalha. E esgrima tendo recebido uma grande espada em suas mãos. Ele não se tornou imediatamente um espadachim de primeira classe. Ele olhou de olhos arregalados para a mensagem do sistema, que o efeito do atributo permitiu que ele se lembrasse. Páginas lidas anteriormente. Ele pensou que afinal ele não era um espadachim. Ele era um leitor. Doc se afastou do tentáculo. Um grande livro apareceu atrás dele. E ele cerrou os dentes e ativou uma habilidade de marcador única. As páginas do livro que apareceu rapidamente começou a virar. Doc movido bruscamente em diferentes direções. Enquanto o livro virava suas páginas, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que ele encontrou um segundo marcador. Ele se perguntou se o leitor tinha seus próprios métodos de luta. Uma aura verde apareceu ao redor das pernas do Doc. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que o nível da habilidade de marcador era baixo. O tempo de ativação foi reduzido em 1 minuto. O grau de compreensão desse personagem era baixo. Ele ativou apenas parte das habilidades do personagem. Um duplo verde apareceu atrás do Doc. E na frente dele, uma mensagem do sistema de que proficiência em armas. O nível 1 foi ativado. Doc e seu duplo empurrado do chão. E então, em grande velocidade, ele se aproximou do monstro, abrindo bem a boca. Ele soltou seus tentáculos e gritou. E Doc, olhando ameaçadoramente para a frente, balançou sua espada. Ele cortou um dos tentáculos com todas as suas forças. E pensei que ele deveria primeiro comece com a perna esquerda e depois o tentáculo direito. Havia uma forte aura verde ao redor das mãos do Doc. Ele balançou sua espada e pensei que depois de 2 ataques contínuos, o guarda definitivamente. O monstro pulou para trás com um idiota. E Doc balançou sua espada com todas as suas forças e avançou. Ele cortou o monstro ao meio com todos. Sua mãe então se perguntou se tinha um ponto fraco. O guarda parou, sua boca bem aberta, e então disse algo inaudível. Gil olhou com interesse por trás das raízes. Filho que estava parado ao lado de Ian disse que perguntou como ele conhecia todos esses ataques. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dela, que ela havia ativado a habilidade de interpretação. Doc ficou calmamente no chão, enquanto o monstro desabou no chão, suor escorrendo por suas bochechas. Doc se virou e disse que era simples. Olhando para trás, ele acrescentou que lê muito. O cadáver do guarda estava no chão, com o estômago rasgado. E a conversa sobre endereço, as pessoas com as palavras que ele já havia dito. Eles também veem, seus olhos não mentem. 2 janelas apareceram com notificações que a constelação do dragão do abismo negro estava rangendo os dentes com raiva. Várias constelações não podiam acreditar em seus olhos. Então mais 2 avisos apareceram que a constelação prisioneiro do Guaniaro estava arrancando uma mecha de cabelo de sua cabeça, sem emoção.
Ele foi patrocinado no valor de 500 moedas para Conbay. Voou perto do cara e disse que a lâmina etérea. Nos cenários iniciais, Sam correu em direção a ele acenando com os braços. Duas janelas apareceram, informando que a segunda guia foi desativada. Sua compreensão de Lehigh e o personagem de Sam melhorou. Doc pegou a espada, olhou para ele e notou que esta não é uma lâmina etérea real. O real é muitas vezes mais poderoso e, além disso, está quebrado. O cara olhou para o lado quando o monstro voou até ele e, com um olhar sério, disse que isso é certo. Mas mesmo assim, com essa habilidade, a fé quebrada é velha pela espada etérea. Afinal, ele usou a energia pura da estrela branca. Uma tela apareceu na qual foi escrito que a força da fé quebrada havia sido gasta. O item não era mais adequado para equipamentos. Kobe, com raiva, acenou com as mãos e gritou que isso era injusto. Por que exatamente alguém como ele apareceu no canal do idiota? Doc olhou para ele e o lembrou que o script foi concluído. Ele teve que dar o dinheiro. O monstro disse exatamente e pediu-lhe para esperar. Duas notificações apareceram, dizendo que o cenário adicional requisitos foram atendidos e 500 moedas foram recebidas. O cara desviou os olhos para o lado e olhou para uma das telas. A criatura de boca aberta estava olhando cuidadosamente para a janela. Gil se aproximou deles. Houve um relato de que vários estrelas estavam admirando sua conclusão do roteiro. Para Conbay apontou o dedo para a tela e perguntou se ele não ia acabar com ele. O guarda estava deitado no chão, com a boca aberta e tossindo. Doc respondeu não, ele não faria. Não é o estilo dele apenas tirar a vida de outra pessoa. Mas ele pensou consigo mesmo que isso era uma mentira flagrante. O cara com a espada quebrada se afastou do guarda. E Tolkien começou a ficar indignado que a recompensa por este assassinato foi muito grande. O primeiro a matar uma 7ª classe monstro do tipo demoníaco receberia até 7.000 moedas. Ele ao menos entende o quanto isso é. Ele respondeu que não vai matar. Avisos apareceram acima deles que a constelação Juiz do Inferno se alegra que ele previu a escolha. Ele foi patrocinado no valor de 100 moedas. Duas mensagens apareceram dizendo que a constelação Esquema Escondido estava sorrindo, astutamente observando-o. Ele foi patrocinado pela quantidade de 100 moedas. Doc levantou sua espada, olhou para o monstro e disse: é melhor ele ir e abrir o baú do tesouro. E então pediu a ele para não piscar diante de seus olhos. O cara olhou para o lado quando ouviu um som. Doc virou-se para ver Con. Mergulhou sua espada no corpo do guarda. O cara de terno listrado sorriu, suor escorrendo pelo rosto. Uma mensagem apareceu que o Guardião das Trevas, um monstro do tipo demônio da 7ª série, tinha sido morto quando estendeu os braços para os lados. Levantou a cabeça e estendeu a língua. E então gritou que agora ele pode se tornar forte. Toque, ele é um idiota. Ele não esperava. Havia uma espada saindo da cabeça do monstro.
Uma notificação apareceu que uma 7ª série monstro do tipo demônio foi morto. Pela primeira vez o cara e Sam olharam surpresos na direção de onde os gritos estavam vindo. Que ele era um idiota. Como alguém poderia pensar sobre pacifismo em tal mundo? 3 mensagens apareceram com informações que uma conquista impossível foi concluída. 8.000 moedas foram recebidas. Contribuições foram feitas Kim Dayoki Yaa. Maya Nuan olhou para a frente e gritou que é por isso que pessoas como ele são sempre perdedores. Eu entendo sim. Uma janela apareceu, que disse que o guardião das trevas tinha sido morto. O rei demônio, o grande espírito de raiva e luxúria, notou a presença do assassino. Então outra mensagem apareceu que o rei demônio, um grande espírito de raiva e luxúria, perseguiria aquele que deu o golpe final até a morte. Uma terceira mensagem veio à tona que o rei demônio, um grande espírito de raiva e luxúria, estava amaldiçoando aquele que deu o golpe final com seu pior pesadelo. O cara de óculos ficou com os braços estendidos e olhou para as telas com um sorriso. Outra mensagem apareceu, em que foi escrito que o golpe final e meus próprios heróis. Olhou o que estava acontecendo com surpresa em seus olhos e gritou: quero dizer, que tipo de mensagem é essa? E Doc notou-o. Isso, ele não disse que esta é a razão pela qual ele não matou. Porque monstros do tipo demoníaco adoram reis demônios e receber parte de seu poder por isso, através das raízes das sombras, matando tal monstro com 100% de probabilidade garantida. É a ira furiosa de seu patrono. O cara de óculos estava ajoelhado na frente das telas e gritando. Porque a maldição do rei demônio, do grande espírito de raiva e luxúria, traz o mais terrível coisa que pode acontecer na vida de um assassino. Não se sabe ao certo o que essa maldição faz, mas é improvável que seja algo agradável. Havia uma mensagem de que o conspirador oculto, Constelação, admirou sua imoralidade. Sandy e Gil olharam surpresos para o cara, que desviou o olhar na direção em que ele viu algo. Uma notificação apareceu que a Constelação, planejador escondido, estava recomendando seu roteiro no fluxo estelar. Doc fechou os olhos e sorriu. Um baú mágico apareceu na frente deles. O cara se ofereceu para abrir a recompensa. Tom ficou entre as árvores, suas costas curvadas. Sam estava segurando a decoração em suas mãos. E Gil estava olhando para o escudo que havia recebido. Uma janela de informações apareceu com uma classe D. Pulseira de restauração de energia mágica desenhada nela. Outra mensagem apareceu imediatamente. Este é um escudo de ferro de grau D antigo. Doc deu um tapinha na cabeça do menino. E a garota disse em decepção que ela pensou que haveria algo melhor. O cara pensou que era porque o personagem principal tinha já conseguiu visitar o tesouro e pegue todas as boas recompensas do baú. Eles olharam para o baú mágico. O jovem notou que não era nada. O principal era que o que eles precisavam era deixado lá. Doc levantou a tampa na parte inferior do peito. Ele viu um objeto quadrado com um buraco no meio.
Uma mensagem apareceu de que esta é uma fornalha mágica. Você só pode possuir um sol. Cerrou os dentes. Olhou para seu companheiro atencioso e perguntou o que era. E ele respondeu que poderia adivinhar como usá-lo. Porque, na verdade, a fornalha mágica foi o item-chave. No cenário adicional, há um fogão aceso no chão, em que o presunto de um rato irlandês está sendo frito. Os heróis olharam para a carne fascinados. Saliva fluiu de suas bocas. Sam disse como cheira. Você pode definitivamente comê-lo. Jill disse carne. Doc trouxe o presunto à boca e declarou que tentaria primeiro. O cara avidamente deu uma mordida na carne. A menina e o menino olharam para o jovem. Com esperança em seus olhos, Doc olhou para seus camaradas, tirando a carne da boca. Saint e Jill olharam para o enorme coxas fritas da besta, e o jovem disse a eles que eles poderiam tentar. Foi muito bom, muito gostoso. Muitas notificações apareceram, dizendo que algumas constelações estavam babando. Mas algumas constelações disseram que conheciam muito bem esse gosto. Várias constelações doaram 100 moedas. O abismo Black Dragon Constellation engoliu saliva. A constelação do prisioneiro Guanhoop mordeu o dedo. A constelação de Bar esperando pela noite de terça-feira. Interessado no sabor da carne. A constelação principal Grim Reaper diz que viu carne semelhante em um manual. Con se aproximou de seus camaradas, saliva fluindo de sua boca. Dom fechou os olhos e pensou que tinha lido sobre isso em um romance. Mas tentar na realidade era completamente diferente. Moderadamente gorduroso e suculento, além de mokpins sempre foram populares. Tom chegou muito perto do cara. O homem de óculos estava de joelhos, segurando um pedaço de carne nas costas. Ele arranhou a nuca e disse que admite que foi longe demais. Doc anterior disse a ele para comer e não se preocupar com isso. Ele agradeceu em troca. O cara de óculos riu quando ouviu as palavras. Que ele não vê sentido em ficar com raiva das pessoas que já têm um pé na sepultura. Os heróis sentaram-se em um círculo no chão. E avidamente comeu carne e Sam olhou para o cara e disse que era simplesmente incrível como ele descobriu como cozinhar um animal. Ele estava vendo pela primeira vez em sua vida. A menina abaixou os olhos e acrescentou que ele sabe muito sobre este mundo. Tudo graças aos romances que ele leu. E ela apenas senta aqui e desfruta dos frutos de seu trabalho árduo. Ela não tem utilidade alguma. Havia uma fornalha mágica no chão. Doc disse que não era, porque ela foi capaz de entender a linguagem do demônio. E ela disse que não era muito útil. Mas obrigado, Sam. Olhou para o peito e disse que ainda há sombra. Parece que há algo semelhante às letras. Na tampa, o cara olhou surpreso e pensou. Ela poderia realmente ler isso também. E ela disse uma caixa de objetos aleatórios. Eles olharam para ele, e ele disse a si mesmo. Maldito. Doc virou a cabeça para o lado e disse que, graças a ela, eles puderam ler. Gil e eu olharam atentamente para a caixa. E o cara lembrou se ele se lembra corretamente. Foi descoberto pela primeira vez por uma raposa voadora.
Uma caixa preta pegando um dos dois fornos mágicos. Junho provavelmente, ele não tinha ideia de que o valor real do baú não estava em seu conteúdo. O herói estava perto da caixa. Doc virou a cabeça quando ele ouviu as palavras da garota. Quem pediu para usar? O cara perguntou se ela tinha certeza. Filho, respondeu, é claro. Ele tem mais direito de cair de lá. Ele mereceu. O cara se inclinou e estendeu a mão. O enredo nos diz isso nos locais iniciais. Você pode encontrar um baú muito estranho, colocando qualquer objeto nele. Doc enfiou a mão na caixa, em que uma bola brilhante apareceu e pensou. Por exemplo, um núcleo de demônio da 7ª série. O cara olhou para dentro, surpresa com a espada quebrada em sua mão, e continuou a pensar. Fé quebrada. O enredo diz que quem teria pensado um item exclusivo acreditava-se que só poderia ser obtido por moedas. Eles não acreditam. Mas é verdade. Ticabou apareceu e olhou para o que estava acontecendo de surpresa e disse: "Oh não! Como ele acabou aqui? Ele deveria ter sido removido do script." O enredo novamente nos diz que se você colocar itens de baixo nível lá e feche a caixa, então os heróis olharam surpresos para o baú, que começou a emitir uma luz muito brilhante. História diz que ele definitivamente receber um item raro. An levantou as mãos e abriu a boca surpreso. O tagarela espalhou as patas para os lados e voltou-se para as veneráveis constelações, com as palavras que ele não tinha ideia do que estava acontecendo. A transmissão acabou. Uma janela apareceu, em que foi escrito que a transmissão do canal foi interrompida. Duas notificações apareceram que um item do tipo espada foi colocado na caixa. A recompensa recebida será de um tipo semelhante. Definição do item: raios de luz brilhante. Saiu de debaixo da tampa do peito. Mais duas mensagens apareceram que um dos itens foi associado a uma constelação. A probabilidade de receber um item associado à constelação foi aumentado. Doc olhou para a caixa com esperança nos olhos. E pensei que ele não esperava isso. Ele esperava que houvesse um item de pelo menos uma classe. Uma janela apareceu na qual estava escrito que um item de alta classe estava aparecendo. Doc ajoelhou-se em um joelho perto do peito brilhante. Todos os outros heróis cuidadosamente observados o que estava acontecendo. Uma notificação apareceu que o número de tentativas disponíveis para ativar a caixa de correio era 0. O cara se virou para seus camaradas e perguntou: "Bem aberto. De acordo com o romance, o escritório administrativo dos Stellan Stream foi forçado a remover esta caixa dos scripts. Há muito tempo Doc segurava uma enorme espada em suas mãos. O menino atrás dele ficou de boca aberta. E o cara explicou que, colocando 2 itens de baixa classe nele, eles foram garantidos para receber um item com incomparável características mais altas. Esta foi uma trapaça legal que ameaçava o equilíbrio dos cenários. O cara levantou a arma e cada um olhou para ele com admiração. Nos olhos deles, uma mensagem apareceu com informações sobre o nome do item. Classe de fé inquebrável. Relíquia estrela, espada do herói Kaizenix.
QLD Grunziad na Era do Grande Demônio. A lâmina absorveu parte do etéreo. Poder do proprietário adquirindo fogo. Atributos escuros e sagrados. Aumenta o nível de força e resistência. Proprietário para 2 Doc estava segurando uma espada em suas mãos. E Sam estava batendo palmas atrás dele e gritando alegremente que só de olhar para ele, você sentiu que este era um objeto incrível. O cara pensou que isso é realidade um estelar.